E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Senhor, dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o pastor, venha para o templo, venha para o culto, venha que aqui você vai mudar de vida. E enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matados-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos pastores, de palmo em palmo, se levantarão, abrirão templos em toda a rua, em toda esquina, para enganar a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim neste evangelho, nesta doutrina, nesta palavra, aleluia, será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui, eis que o pastor vai fazer cura hoje em tal lugar, não acredite, porque surgirão falsos pastores, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios de mentira, que se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho alertado, portanto, se vos disserem: eis que ele está ali, está em tal lugar, hoje ele vai curar, ele veio, é um pastor que veio de tal lugar, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do verdadeiro pastor, do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as aigas, aleluias.
E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, do verdadeiro pastor, a qual vós servis, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com rijo, clamor, de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos que estão nas suas casas, adorando, servindo a Ele. Desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra, cada um que no seu lar vive buscando, adorando no seu evangelho, na sua palavra. Não é no templo de fariseu hipócrita, de enganador, não, que levanta e constrói para enganar e roubar. Aleluia! Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu, a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, o fim desse século, desse mundo. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas morrendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso pastor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria sua casa e não deixaria roubar. Por isso estáis-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não percebeis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor o constituiu sobre a sua casa para dar o seu talento e o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado, abençoado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer, a beber com os tumulentos, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Amém. Então você que se diz crente, evangélico, irmão, cristão, medite bem nos textos bíblicos. Deixe de ouvir tanta hipocrisia lá na casa que você vai e depois você vai correr atrás de outra coisa, usando o que é de Deus para profanar e prevaricar. Já é um crime que não há escapatória, viu? Condenação na certa e inferno, viu? Pense que Jesus é aquele que vai vir e perdoar depois pecado, não, viu? Ele está lá, sentado, e esperando você se arrepender para ele perdoar, porque quando ele vier, se você estiver cheio de pecado aí, dessas imundícias, nesses templos evangélicos que você aprende, aí você vai pagar o preço caro, como o cão guloso, que o salário dele ele já está recebendo no altar. Ele não tem mais salário para receber de Jesus, não, já recebe no altar. Então veja o que diz aqui o Senhor, no 4. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24, versículo 4. Que ninguém vos engane. Vamos lá, no 11 ele diz: e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos.
E aqui no 23 ele diz: então, se alguém vos disser, eis que tem um pastor ali fazendo um milagre, cura, e foi Deus que enviou, vai pregar hoje em tal lugar, ele está em tal templo, ou está aqui na rua do outro lado, não acrediteis, não vá atrás, porque surgirão falsos pastores assim de monte, em cada rua, em cada esquina, para saquear seu dinheiro, para roubar e enganar, e lhe prender para levar junto com eles. Porque eles têm prazer nisso, não na salvação. E diz aqui ainda: mas, e farão tão grandes sinais, milagres, curas de mentira, que se possível fosse até os escolhidos, os que são de Deus, seriam enganados. Então, aqui Deus deixa bem claro, como em centenas de textos, que se você lesse Bíblia, você que diz que é evangélico, cristão, crente, examinasse, você ia ver tudo isso que está escrito, ia saber, conhecer a verdade. Mas aqui diz, a igreja deixa bem claro em dezenas de textos, centenas, que é na sua casa. E aqui nesse texto que eu narrei já, quando você ouvir direitinho, ele vai dizer: não, saia de casa, não vá atrás, entendeu? Não acrediteis. Mas quem perseverar até o fim nesta doutrina, nesta palavra. Então, só existe um. E ele já morreu, fez toda a obra e foi ressuscitado. E da onde ele está, ele é o único pastor que apacenta. Mas aquele que está no altar, você serve. Evangélico que serve. Então receba a exortação com humildade. Abra seu coração, se converta. Caia nos pés de Jesus, se arrependa de todos os pecados que você tem e peça para ele libertar você, porque a sua prisão é pior do que qualquer outra aí fora. Você está dentro de um templo, presa, laçado. Então clame mesmo, muito ao Senhor, se arrependa com o coração. Então aqui nesse texto, que não foi para os dias de lá atrás, foi para os dias de hoje, tudo que foi feito, todo aquilo que aconteceu com aquele povo, serviu de exemplo. Foram pessoas usadas. Aquele povo foi usado. Eles não tinham como realmente fazer a vontade de Deus, porque Cristo não tinha sido crucificado, aí não tinha derramado seu sangue. E pelo sangue de Cristo eles foram perdoados. Muitos deles se salvarão. Estão realmente perdoados pelo sangue de Cristo. Mas agora o perdão pelo sangue de Cristo, que continua, é aqui, não é depois que morrer não. Porque agora Cristo veio, Cristo se revelou para todos e deixou realmente aquilo que pode perdoar. A palavra que perdoa, deixou o evangelho da salvação. Mas eles não tinham não o evangelho da salvação. Por isso que Cristo foi lá pregar para eles também lá no inferno. Então é preciso que você, hoje que está lançando mão do que é de Deus para ir para um templo, e se diz crente, evangélico, irmão, medite nesses textos, persevere na doutrina de Cristo, largue mão de ir para um templo de enganador, como diz aqui. Não saia, não vá. Se alguém disser, olha, tem um pastor ali, porque é em casa a igreja, onde houver 2 ou 3. Seu pastor tem que se arrepender também, igual a você. Se arrepender mesmo, largar tudo que ele tem, que foi de enganação, de mentira que ele conquistou, em cima desse altar imundo de Lutero, e se arrepender, e ele pode até ser um servo do Senhor. Entendeu? E se reunir na casa dele ou na sua casa, ou na minha, qualquer casa, com 2 ou 3 ali, que é a igreja de Deus. Mas não se constrói mais templo para roubar ninguém não, e lavar dinheiro não. Não se aluga, canta e depois está dono de 10 templos, de 20 não. Isso é coisa diabólica, satânica. Deus não tem nada disso, não. Examina as escrituras que não tem nada disso mais. Foi lá na velha aliança, nem na velha aliança se construía tanto tempo como o ladrão hoje está construindo, amém? Por isso, você já pensou? Nem na velha aliança se construía tanto tempo como os ladrões estão construindo para lavar o dinheiro. Por isso, creia nessa palavra aqui, ó, capítulo 24 de Lucas. E o capítulo 23 também, que eu já gravei, que eu já discussei. Então, você que é evangélico, que é evangélica, irmão, que diz que é irmão, diz que é cristão, receba a exortação, amém? Medite. Então, se você está indo atrás de um que diz que é,
mas na verdade ele ganha 5 mil por mês, 7 mil, 10 mil por mês, 2 mil, 3 mil, meu irmão, em cima do altar. Ele só está com a intenção de uma coisa. Como ele ganha 2 mil, tem um lá que está ganhando 20, 30, ele quer chegar naquele lugar lá, quer ser contratado por aquele outro satanás, dono de templo. É que nem a Globo, o SBT, tudo. Quem está no SBT quer ir para a Globo porque sabe que ganha mais. Então, o seu pastorzinho está ganhando 2 mil, se o outro tempo que paga 20, 30 mil a outro, contratar ele, ó, é o que ele quer. Que ele é canguloso. Esse é o nome que está em Isaías 56, versículo 11. Todos são cães gulosos, porque eu não vos enviei. Quem se diz um pastor é mentiroso, ladrão. Só há um pastor, e quem serve ao Senhor se coloca no lugar de servo para servir. É humilde, mas o soberbo ladrão que está no altar, ele diz: eu sou pastor, anuncia no carro de som, faz propaganda na televisão, faz propaganda em todo canto dizendo que é pastor, e que hoje vai fazer cura e não sei o quê. Esse é o ladrão mesmo, entendeu? Amém? Então receba essa palavra. Não tem como negar. É que aqui está escrito, olha, esse servo aqui do Senhor, esse servo, olha, esse servo. Mas para esses pastores hipócritas, eu sou apóstolo, viu? Como Paulo. Sou apóstolo, por isso que eu disputo com qualquer um falso. Então, para quem congrega nessa igreja e para quem eu ensino, eu sou um servo, como Cristo e como Paulo. Sou um servo para servir. Agora, eu desafio qualquer um que está em cima de altar, com isso aqui, ó, que usa para roubar, para eu mostrar perante a multidão que eles pregam ao diabo, eles pregam a Satanás, mas eu prego a Cristo. Amém? O diabo é tudo isso que faz em cima do altar e constrói templo e pega saco, enche saco de dinheiro de segue evangélico, crente cristão falso. Entendeu? Amém? Então receba, porque essa exortação é para agora, para os dias de hoje, foi para os dias de hoje, será até o último dia, porque Cristo, o verdadeiro, o pastor verdadeiro está voltando. Aleluia! Esse é o Deus vivo, todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não há outro, ele é único. Amém? Por isso que ele só levanta servos, homens verdadeiros, para fazer como Cristo fez. E como Paulo, para ser imitadores dos verdadeiros. Mas você serve aos falsos. Você não sabe nem quem é seu Deus. É tanto Deus em cima do altar. E quando você não está gostando de um, você vai para outro, né? Segue um evangélico. E segue um evangélico. Olha, tá assim, de milhares e milhões que já estava com um Deus aí. Não, esse aqui não está bom não. Vou atrás daquele outro Deus. Ah, vou lá atrás do outro. Que é milhares de deuses em cima do altar, cada um faz a sua imagem depois de conseguir ficar ricão e fica lá para ser adorado depois que morre. Cada pastor tem a sua imagem, esses grandão aí. O Bispo de Macedo tem, Valdomiro tem sua estátua bem grandona, para depois quando morrer ser adorado. Olha, eu quero dizer que se você for trigo, não ficará na casa de Satanás, não será liberto em nome de Jesus, com essa exaltação, nesse nome de Jesus aqui que está sendo pregado, que foi narrado. Amém? Glórias ao Senhor.